Seja bem-vindo a mais um episódio do Francamente Podcast. Hoje eu não tô sozinha, eu trouxe um convidado muito especial que chegou na minha vida recentemente e me ensinou já um monte de coisa. Já é aquele tipo de pessoa que entra na sua vida assim, com 2 segundos já sabe tudo de você e seu endereço, já te deu várias dicas, já entrou na tua casa, já fez um café, já fez um bolinho e ainda te entregou um potinho com rabanadas deliciosas, zero lactose porque você tem problemas. Sim, é ele, o Matheus. Seja Uh! bem-vindo à nossa mesa. Aqui é uma mesa de fofoquinha. Geralmente é bolo e fofoquinha, sabe? Tem aquela coisa de coisa idosa. Eu nunca trouxe o bolo e nunca trouxe o café. Eu Mas esqueci. tá no ar, tá aí, quem quiser pegar, sinta-se à Finge que vontade, tem um pega, tá tudo bolinho. ótimo. Aqui ó, um bolinho, uma O Coca-Cola, nosso é amamos. uma água, tá bom? Mas você que tá aí, você pode fazer o seu café, passar o seu cafezinho, comer um bolinho e fofocar com a gente, porque é isso que a gente vai fazer aqui hoje. O Matheus, ele, além de um convidado excepcional, ele é um convidado muito proativo, porque ele sugeriu até o tema. Então eu acho isso muito legal. A gente ia gravar ontem, só que por imprevistos a gente resolveu gravar hoje. E graças a Deus, né, porque você estava lá naquela labuta do trabalho e não conseguiria Deus chegar. sabe de todas as coisas, sempre tá Amém. com ele. Gente, aqui na nossa região tá tendo fortes chuvas, uma coisa bem complicada e bem complexa, né, em relação às pessoas que moram em situações de vulnerabilidade e tudo mais. E a Fala. gente também precisa, tomar cuidado, né, com as chuvas, com as enchentes, e na nossa região também alaga bastante. Nossa. Mas, inclusive, nossa total solidariedade a todas as pessoas que estão sofrendo aí nesse período. E hoje a gente recebeu um alerta da Defesa Civil falando que tem fortes chuvas vindo na nossa direção. Atenção, né. Menino, eu recebi um alerta É alerta. amarelo, um alerta amarelo pela manhã e quando eu estava saindo do trabalho era alerta vermelho já piscando, Amiga, assim. é um alerta ou um sinal de socorro, né, porque você já fica: "Meu Deus, meus briocos, minhas mãos, o que irei fazer? Saio de casa vivo?". Mas eu fiquei desesperada porque eu tô de moto e você vai voltar comigo, hoje você vai enfrentar, Amamos, motoqueiras a gente vai fantasmas. transformar aquela moto num jet ski hoje se chover. Com certeza, amiga. Os carros são como as lanchas e as motos são como jet skis. E os motoqueiros serão banhistas. É sobre isso. E você estava falando sobre essa questão de, tipo assim, nem conheço, mas eu considero pacas. Lembrei daquele depoimento bem clássico no Orkut. "Ai, minha amiga de muito tempo, kkk, conheci ontem, mas considero pacas", aqueles depoimentos práticos. Acho que teve muito com essa questão de energia, não sei, fico pensando Eu sobre gosto, isso. eu gosto. Eu sou muito ligada à energia, eu acho que quando eu não me conecto com alguém, rapidamente eu sinto. Dizem que taurinos são muito intuitivos. Eu não sei, porque a minha tá com defeito, às vezes eu erro bastante. Mas Sério! você tem a Ellen que dá essa calibrada, né. Dá e muito, porque às vezes eu tô lá, tipo: "Não, essa pessoa é muito não, não deve ser isso não". Aí ela fala assim: "É sim, só você que não quer ver, todo Amiga, lá mundo em já casa às vezes viu". é assim, acho que o Jefinho, meu marido, ele é muito assim também. Ele é muito tipo: "Ai não, aquela pessoa não", eu fico: "Mas você pensa isso de todo mundo, você já tá jogando o livro pela Não, mas capa". a Ellen não pensa assim de todo mundo também não. Tipo, ela é bem criteriosa. Antigamente eu falava: "Não, não é possível que ela vai acertar de novo". E eu não acreditava. Agora, se ela fala assim: aquela pe", aí eu já: "Não, é verdade". É Com sobre. certeza, já tô tomando banho de sal grosso, já tô fazendo várias Limpa, coisas limpa, limpa, limpa. limpa, limpa. Acendendo incenso. É assim, eu acredito muito na intuição dela e agora eu tô começando a aprender a lidar com a minha, porque a minha vem e eu A gente silencia muito, porque sabe, é. isso é muito importante, porque eu fico pensando muito do que de fato é intuição ou vozes da nossa cabeça. Na maioria são vozes da minha cabeça Porque é mesmo. uma linha muito tênue ali, e daí o que que eu ouço? E cara, eu também eu tô nessa fase de tentar entender minha intuição, só que ela é sempre um momento que eu não consigo seguir com ela. Eu fico: "Ué, mas é fã ou hater?". Porque de fato, às vezes é difícil você se ouvir de fato o que é uma voz de intuição ou não, sabe. E às vezes a É. intuição pode ser teimosa, né, não sei se A tem a ver minha é com a muito teimosa. espiritualidade ou Então, eu negava a intuição, porque eu sou muito espirituosa. E assim, tipo, desde criança religiosa mesmo, sabe, ia pra igreja todo domingo, essas coisas você é do assim. reteté? Claro, amigo, oro em línguas e Todo tudo. todo LGBT tem toda uma origem ali, Claro, a né, gente a que gente tem, antecede essa ba mas, faz parte da nossa formação, da assim, nossa a bagagem, gente com precisa certeza. ter, porque sem Jesus nós somos nada, e literalmente nada, então eu acredito nisso. Aí quando eu nessa busca pela minha intuição, entender quem eu sou e tudo mais,
Eu falei assim: "Gente, eu tenho que começar a entender que isso faz parte de mim e também é um mecanismo, né, da minha própria crença, o mecanismo do Espírito Santo também de me deixar alerta em relação às outras coisas". Aí eu: "Tá bom, então me ajuda a usar, me ensina a usar isso, né, porque já que foi você que me deu, me ensina a usar". E tá funcionando. Eu Ou já tô temos uma dica para 2024, pedir a Deus uma orientação espiritual para essa pra intuição. saber usar a intuição. Acho válido. Eu nem me apresentei, mas eu sou Matheus, tenho 27 anos, sou casado, sou formado em Ciências Sociais de licenciatura, escrevo para uma revista de The Magazine e estamos aí sempre nesses corres aprendendo fazer várias coisas. Já fiz de tudo, já fiz dança, já vim de pavê. Acho que nesses corres que a gente se encontra na vida, né? E eu falei, Elaine, você tem um podcast? Eu falei, posso me convidar? Eu me convidei para estar aqui hoje. Então acho que foi muito esse encontro. E eu tava com uma pauta, porque como um bom geminiano, eu pego um tema e fico, tipo, matutando aquilo na minha cabeça. Tem várias discussões, diálogos, aí eu fico. Não, aquela pessoa vem discutir comigo, eu já tenho uma fala pronta. Ensaia na frente do Já. espelho, Não, no amiga, na minha banheiro. cabeça, nem sai em frente ao espelho, porque a minha cabeça é geminiana, a cabeça do. Tem a máquina quando tá se trifugando? Aham, A minha cabeça é assim o dia inteiro, pensando em tudo. É igual aquele filme, Todo Lugar ao Mesmo Tempo. sim. Minha cabeça é assim, em todo lugar ao mesmo tempo, pensando em tudo, em todos os lugares. Às vezes é até difícil pra fazer qualquer coisa. Eu fico, gente, não consigo me concentrar. É Então, tipo síndrome de pensamento acelerado, né. Acelerado. com certeza devo ter essa. Aí tenho várias coisas. Se me meter, joga ali um TDAH, joga uma dislexia, que às vezes eu tô lendo negócio lê errado. Gente, ainda mais se eu estiver nervoso, esquece tudo. Mas, você também tem uma marca, né, uma loja. Tenho. Tem. Ah, não. Você considera? Tô um apagadinho. Ah, eu considero, inclusive sigo, eu fico acompanhando todos os conteúdos, então por favor, fale dela. Assim, vocês podem me seguir no Eufrez. E ainda tem, a gente tá falando de meta pra 2024. Meu arroba no Instagram, eu mesmo, e Frez, meu sobrenome, FREZ. E o Apoquitamento 500.502, que é sobre apartamento. Nós nos conhecemos assim, na vizinhança. É, a gente comprou apartamento no mesmo bloco, inclusive, não só no Isso. mesmo condomínio. Amiga, não sei se você teve essa sensação. Quando eu comprei com o Jeffter, os condomínios ali na volta tem muita família tradicional, né? Aí eu fiquei muito com o Jeffter. Eu Tem. falei, gente, o que que vai acontecer de nós duas bichinhas naquele espaço? Eu morrendo de medo de sofrer homofobia. Sério? Juro. Ah não, eu não tenho esse medo muito Não, eu não. digo porque o padrão de pessoas que compram apartamento ali Mas na na primeira redondeza, reunião sabe? essa medo foi Ou embora, né. disso, aí Gente, a já gente foi na acelerou. primeira reunião da assembleia do condomínio, eu nunca vi tanto LGBT reunido, Amiga, parecia que era uma uma reunião parada de gay, com coletiva. certeza. Eu achei que fosse, e aquele sol escaldante, a gente conseguia reconhecer muito rápido De quem longe. era quem. Eu fiquei muito feliz, me senti em casa, acolhida, graças a Deus. E aí foi aí que virou a chave, eu falei: "Nossa, caramba". É. E foi assim que a gente se conheceu, né. E depois eu descobri que ele morou com um amigo Em nosso. comum. Gente, também, né, o mundo é uma É, azeitona, é uma amiga. Não é azeitona. nem um ovo, já diminui pra uma azeitona. Eles tinham uma república, né, e o Caire, que morou e nossa, muito muito rolê. O Caire também foi uma pessoa que eu conheci por meio de um outro amigo que eu traba O rebuceteio. nossa, e era muita gente assim, e eu conheci o Matheus lá no condomínio. Foi bem legal essa conexão, porque, né, foi rápido, você e o Muito Jeff são maravilhosos. sinérgicas, né. Foi. Acho que tem a ver com essa questão de LGBTs, casados, e tem pets. Todo mundo acho que tem um petzinho É, importante, preenche aquele é espaço. verdade, o de vocês como é o nome? Inácio, né? Inácio, de Luiz Inácio, e Stephanie Luiz, de Lady Gaga e Madonna. Bem viadinha, ali na A subjetividade dela. Stephanie, a gente conheceu ela quando ela tinha acabado de ser castrada. A gente foi levar a mesa, foi a mesa? Uhum, fui te buscar. Não, fui buscar a minha mesa que chegou na casa dele, ele foi recepcionar a minha mesa, e a gente subiu e ela tinha acabado de ser castrada, ela estava toda tontinha ainda de Hã, de não anestesia. adiantou nada. Aí ela é muito fofinha, uma gatinha toda pequenininha, assim, hoje ela tá crescendo já, Ai, né. tá, amiga, mas ela é a própria carreta furacão, porque ela, gente, ela dá conta, assim, juro, uma gata vale por 10. E se deixar ela fica igual a Pink pulando. Na Ai. época que as portas tinham plástico, ela ficava subindo, Gente, vocês tacava terem ideia terror. de como ela é caótica, ela tá comendo a tela de proteção do apartamento, tipo, o que era pra protegê-la, ela tá Ela deu uma desafiando. ruidinha ali. Tá E às vezes ela se pendura ali. Por isso tô ai. falando a gata Pink. Eu quase troquei o nome dela pra Pink, porque ela tá sempre pendurada. Teve um dia que ela se pendurou na toalha do varal, aquele varal de chão. Mas ela ficou lá, pendurada. Eu falei, gente, rasgou a cortina do box do banheiro. Ela Ah, é verdade, eu pinta. vi.
Ela pinta Amigo, horrores. mas a gente ainda não falou o tema do podcast. Amiga, joga então, lança braba. O nosso tema de hoje é empatia e a gente vai começar falando um pouquinho sobre o que é a empatia. A voz ficou até serena, né. É, mas Empatia. é porque, né, tem que trazer a persona pra dentro do tema. A gente trabalha tudo isso. É sobre isso, né, amiga? E o que eu gosto de pensar sobre empatia é porque a empatia ela faz muito parte de quem eu sou. Tipo, eu aprendi a ser muito empática, Uhum, não só por uma questão de construção, de criação, mas porque eu sou muito esponjinha. Quando a uhum, gente começou a falar sobre energia, também é uma coisa que acontece muito. Quando você vem com uma frequência pra mim, eu com certeza vou começar a acompanhar essa frequência. uhum, E a empatia é mais ou menos isso, você conseguir acompanhar a frequência do que o outro traz pra você, seja pela alegria dele, pela tristeza dele ou por se colocar no lugar dele. E pra você, Matheus, o que é empatia? Então, como bom sociólogo, acho que eu gosto de problematizar o tema, porque hoje em dia ela cai muito no senso comum, né? Quando Uhum. a gente, enquanto sujeitos sociais, presentes na sociedade, a gente incorpora muito isso como se fosse uma coisa muito fácil, né? Tipo, ai, não, tem super empatia. É, eu sou muito compassivo. É, mas aí, tipo, o que de fato a gente entende como empatia? Então, acho que, em primeiro lugar, eu faria essa problematização de diferenciar a empatia do que é falado e do de fato que ela é praticada. Entraria como se fosse uma ciência de prática. Porque existe a teoria de, tipo assim, ah, eu me coloco no seu lugar. Mas o que é de fato se colocar no lugar da Elaine, casada, lésbica, mãe de pet, que veio de outro estado, né? Aquela solidão de, tipo, nossa, não tô perto da família, que é mulher preta. Então, tipo, tem todos esses recortes que acho que as pessoas não levam muito em consideração. É. Tirando, além disso, eu acho que também tem o fato de você se colocar. Quando a gente fala de se colocar, não é só tipo: "Ai, eu coloco no seu lugar". Então, no sentido de entender o papel de uma mulher na sociedade, por exemplo. De entender tudo aquilo que te acarreta, né. Então qual o seu contexto, né. Por exemplo: "Ah, eu sou administrativo". O que que o administrativo faz? E entender todo o papel. Por exemplo, te mandei uma mensagem, você não me respondeu na hora, eu vou ficar puto com você, sem saber como você trabalha, com o que você trabalha. Eu acho que a gente hoje em dia fica tão acelerado com esse processo do capitalismo, né, a gente aqui abrindo parênteses, sociólogo vai falar horrores desses termos sociais, mas acho que é mais pra gente popularizar e deixar mais acessível. E então acho que entra muito nessa dicotomia de, tipo, a gente vive muito acelerado e cada vez mais telas que são as telas de celulares, telas de televisões, de notebooks, nã e a gente fica imerso. E daí quando a gente fala de empatia na prática, o que de fato você tá entendendo? Por exemplo, vou receber a sua mesa. Eu poderia não receber, eu estava trabalhando de home, mas me coloquei no lugar, eu falei: "Caramba, a mesa dela tá aqui embaixo, ninguém vai receber, e aí vai voltar no e ela tá trabalhando". É. Então a gente, de fato, se colocar no lugar, não se fosse eu. Ai, gente, e acho que eu penso muito na empatia como uma ciência, porque de fato ela é uma prática, não é só sobre se colocar, é sobre estar no local dela. Eu acho que também que além dessa questão da análise da situação, vou me colocar no seu lugar, como você falou sobre trazer a bagagem, de você conseguir olhar com o olhar do outro, eu acho que a empatia ela tem muito mais esse Olhar. viés, Uhum. né, de você conseguir, desvelar a alma da pessoa dentro daquela situação e conseguir, ver com a bagagem dela. Uma vez eu até falei com você isso no início aqui, eu estava voltando do trabalho e um rapaz, eu estava com o Rio Card e eu tinha esquecido de recarregar o meu Rio Card. Trabalhador brasileiro, não é mesmo? Na correria do dia a Quem dia, nunca? acabou o meu Rio Card e eu não tinha como pagar minha passagem. E estava chovendo, assim, eu poderia pegar o túnel, né, e ir andando até o outro lado, não pegaria chuva, mas na hora que eu entrei no ônibus, eu estava em São Francisco, que é um bairro daqui de Niterói. Na hora que eu entrei no ônibus, fui passar a passagem e não consegui passar, eu falei: "Moço, vou precisar descer no próximo ponto". Aí ele: "Por quê?". Aí eu: "Porque meu cartão não passou". Aí ele: "Não, não, Deixa eu mas abrir um espera aí". parênteses, deveria ser aquele dia bem infernal, né, que tudo Não, não? então, o dia estava ok, Ai, estava um dia menos pior. ok, eu consegui trabalhar, estava um dia ok. Eu só estava muito cansada e eu tinha que ir pra faculdade ainda. Aí, tipo, eu ia para o Gragoatá, que era Uhum. onde eu estudava, ia para o Gragoatá e do Gragoatá eu ia para o Barreto. Então, tipo, eu pegaria 2 outras conduções. E assim, eu não tinha como ir pra a escola, né, pra faculdade lá, pra escola de serviço social. Aí o que eu fiz? Eu falei: "Não moço, pode deixar que eu vou andando", e tipo, pra o Gragoatá realmente não era tão longe, tipo, era longe, Amiga, mas não era tão longe. sim, bem longe, é mais 1 hora e meia de caminhada.
É, É um mas chão. eu não tenho problema com andar, então eu Ela ia andando. anda. Aí ele falou bem assim: "Não, você tá maluca? Tá chovendo". Aí eu falei: "Não, moço, mas é porque eu realmente não tenho, eu não tinha dinheiro pra poder pagar a Aquele meme passagem da ali". Débora Seco: "Não tenho dinheiro, Não não tem. tenho". É. Aí eu fui e já estava pronta pra descer, aí o moço: "Não, você vai entra aí". Aí ele me colocou pra dentro, falei: "Moço, mas eu não tenho dinheiro pra pagar". E ele falou: "Não, você trabalhou o dia inteiro". Então, tipo, aí ele começou a analisar como uma Elaine estaria se sentindo naquele momento. "Não, você trabalhou o dia inteiro, tá chovendo, vai caminhar pra poder estudar e depois voltar pra casa? Não, espera aí". Ele botou a mão no bolso, pegou R$ 20 e me deu o dinheiro pra eu poder pagar as outras passagens que eu teria que pagar ainda. Mas isso foi E quando? isso foi em 2021, gente. É. Um pouquinho de atraso. E eu fiquei assim, nesse dia eu cheguei em casa muito grata, assim, muito, muito grata. Eu falei: "Amor, olha o que aconteceu", falando pra Ellen, né, "Olha o que aconteceu hoje", e eu realmente não tinha dinheiro chorando, né, eu sempre choro. Aí eu falei: "Ele foi muito gentil, ele foi muito muito amável, e tal", e eu tinha esquecido dessa situação. Aí a Ellen foi e falou: "Não, mas você sempre faz isso pelas pessoas, por que que você não merece isso, sabe?". Eu falei: "Ah, o que que o moço viu em mim", sabe, do tipo, poderia deixar descer, podia ser uma pessoa qualquer, e ele, né, tipo: "Ah, tudo bem, desce do ônibus", e acontece às vezes, né. E eu fiquei muito grata, e isso pra mim foi empatia, dele se colocar no meu lugar, dele, tipo, sabe. E eu naquele dia eu fiz um compromisso comigo de que eu realmente faria isso sempre que tivesse na minha oportunidade. Toda vez que uma pessoa se colocasse ali na minha frente, eu não ia querer olhar para aquela pessoa apenas com a necessidade dela, mas olhar como que eu poderia abençoar a vida daquela pessoa de uma maneira empática mesmo, de como que eu consigo fazer a diferença no dia daquela pessoa. Seja levantando no lugar do ônibus para uma pessoa sentar, ou ajudando alguém a descer com as compras. Ou então facilitando os processos de alguém que eu esteja atendendo, né, porque na época eu trabalhava com atendimento ao público. Uhum. Então a gente sempre sabe uma facilidade que vai dar trabalho pra gente, mas que vai facilitar a vida do outro. Então tudo que fosse pra poder ajudar ao outro, eu não mediria esforços. E foi um compromisso que eu fiz aquele dia. E quando você trouxe esse tema e hoje eu arrumando as coisas, né, naquela situação eu lembrei, eu falei: "Caraca, isso é um exemplo de empatia que me ensinou sobre empatia". Ele também estava trabalhando, ele também estava ali na Poderia estar no dificuldade piloto dele. automático, né. Sim, e ele olhou pra mim dentro da minha necessidade e, tipo, atendeu aquela necessidade mesmo, né. Necessidade. E acho que isso é um fato curioso, porque a gente pensa que entender o ponto de vista do outro é uma ação muito fácil, né, tipo: "Ah", gente, é muito difícil. O meu marido até comentou esses dias, que acho que toda vez que eu vou postar alguma declaração, eu sempre falo que é muito difícil ter relacionamento. Amigo, mas eu vou defender o Jeft aqui, gente, porque o Matheus, ele só reclama do Jeft no Instagram. É, Isso foi inclusive tema entre eles e eu sou team Jeft, porque eu não gosto eu olha, não olha. gosto dessa exposição de não fazer fama, sabe. Mas ele me explicou depois, então eu consegui ter empatia pelo ponto de vista do Vou trazer Matheus aqui pra também. vocês na íntegra. É mais pra gente poder desconstruir essas ideias que a gente tem que todo relacionamento é perfeito, né, porque o Instagram, ele tem muito essa reprodução do mundo perfeito de Mateus, não é sobre isso, é sobre imperfeição mesmo. É verdade. Então, era mais nesse Mas aí sentido. sobre a imperfeição do Matheus, você expõe a sua Não, mas imperfeição. aí entra num sentido de relacionamento, que a gente constrói sempre aquele relacionamento da Disney, que o príncipe conquista a Amigo, mas princesa. vamos lá, aqui eu vou problematizar então. Quantas vezes você expõe os seus erros? Amiga, várias Eu vezes. vejo poucas. Então vou falar mais. Isso. Isso aí pode me cobrar lá. Eu sou uma pessoa muito difícil, eu sou cabeçadora. Aqui, amiga, me expondo, sou muito cabeçadora. E sabe o que ele tem Ai, eu tô sou cabeçadora também, tá e vendo, né? aprendi no relacionamento. Eu justificando o meu defeito no meu No signo, signo. "Ah, bota a culpa no culpa do signo". signo, já diria MC Tá. Mas é muito mais no sentido de a gente aprender muito com o outro. E aí aí entra, o ponto de vista do outro, mas a partir do seu, e os 2 se encontram. Eu sempre acho que é uma loucura a minha cabeça. Mas por quê? Eu aprendi muito sobre mim convivendo com o Jeffter, as minhas falhas. Porque aí tem um projeto não um projeto, né, tem um processo, ou você entende de fato quem você é numa relação, ou você não vai entender. Então, quando eu comecei a conviver muito tempo com ele, eu comecei a entrar em conflito, porque eu tinha uma perspectiva de mim que era totalmente diferente do que de fato eu era.
E isso deu um choque, né, porque como eu vivia muito na minha cabeça durante uma adolescência inteira, eu criei várias personas, não que elas não existam, só que não é desse jeito tão doce que eu imaginava que fosse. E aí, quando a gente começou a namorar, eu tive muito esse choque, mexeu muito comigo. E aí eu comecei a fazer terapia pra entender quem de fato eu era nesse processo com a relação. Então a relação ela educa também, né. Muito. E aí eu fui aprendendo sobre esses defeitos de ser uma pessoa meio ranzinza, de ser uma pessoa mais fechada, de ser uma pessoa que não reclama e que não gosta de reclamação, mas também entendi esses defeitos de me fechar quando tem algum problema. O Jeff já é uma pessoa que gosta de resolver o problema na hora, eu já sou uma pessoa que me fecha porque eu preciso raciocinar e entender o que que eu tô sentindo. E a gente vai se encontrando e aprendendo muito sobre o ponto de vista do outro. Então então acho que é muito nesse sentido. Então o que eu sempre tento me encontrar nessa relação é aprender com o outro a partir da perspectiva dele. E numa DR acho que é muito sobre isso, de quando você vai falar: "Ah, mas você", por exemplo, a gente discutia muito por mensagem de WhatsApp, porque um tinha interpretado de uma forma, e Ai, eu levo muita horrível. palavra no pé da letra. Como a minha monografia nas ciências sociais foi sobre análise de discurso, então eu analiso o tempo todo o que é dito. Eu falo: "Mas essa palavra para Não você quer tem dizer tem um isso. contexto para você, mas para mim Ai, tem que outro". chato. Gente, eu odeio a gente que estuda na universidade e fica trazendo a academia pra dentro das nossas relações. Me Pra irrita. tudo. Amiga, mas tem um lado bom. Eu faço Olha o que isso estamos sempre, mas construindo. eu fico muito frustrada, porque eu tenho um compromisso de trazer o conhecimento de uma maneira acessível. Você também tem esse Estamos compromisso. aqui, né, amiga, É, popularizando. e eu acho que quando eu não consigo fazer isso, quando eu sempre trago, tipo, a academia, sabe, aquele discurso acadêmico pra dentro da minha relação, eu às vezes tô discutindo com a Ellen sobre alguma discutindo não, conversando sobre algo, eu tô falando sobre umas coisas muito aí a Ellen tá assim, ó, tipo, nem prestando atenção mais. Aí eu errei de novo, porque eu não tornei acessível Quem um nunca? eu tenho Amiga, mas eu quando entrei na academia, eu sempre tive problema com os teóricos clássicos, né, que eu falava: "Gente, pra que Durkheim, Karl Marx, velhos, caquéticos, já morreram. Ninguém precisa mais lembrar". Vamos ler pessoas que leem. E quem estava eu citando a minha monografia? Ele mesmo, Karl Marx, Durkheim. Aí eu falei: "Ai, como a gente paga com a língua". Mas é. eu comecei a entender a importância deles, né. Ai, é igual aquela fala de professor que ele vai reproduzindo até entender. Ah, Uhum. importância, importância. Então eu entendo muito a linguagem acadêmica hoje em dia, ela se popularizar, porque a acessibilidade à Universidade Federal, ela se tornou mais democrática, né, Mas eu hoje, prefiro que mais seja, fácil. na verdade eu Então prefiro que seja. a gente consegue debater sobre várias coisas que as nossas mães não debatiam, sobre sexualidade, sobre sexo, sobre raça, sobre gênero, sobre sexualidade. É. As pessoas têm esse medo, então acho que é importante sim. E aí a gente envolve na empatia por quê? Eu queria comentar até uma polêmica. Lembra, teve essa você tá vendo Big Brother? Tô, amigo. Teve aquela situação com o Davi, que ele foi falar que ele é homem, que não é viado. Entrou ali no sentido pejorativo, né. Aí as redes sociais, elas entram vo nesse vórtice, nesse matrix de tipo, vira ali um discurso de ódio, uma loucura de tipo, Preconceito, de ele tá sendo preconceito, preconceituoso. de tudo. Não significa que ele não seja, acho que ele foi, mas aí existe o que eu separo, a fala, por isso que eu falo da análise de discurso que é academia, que eu aprendi com o Bakhtin. Porque a gente analisando o discurso, a gente vai entender que a forma, às vezes, como o pai dele educou. Tá certo? Não. Mas é diferente de uma pessoa que tem atitudes e as falas. Eu entendo que ele teve uma fala. Devemos sinalizar, acho que o Michel e a Isabelle conversaram com ele e ele entendeu. Então ele estava aberto a ouvir e a entender. Então acho que vai muito por esse caminho, A a gente gente também pode ver sinalizar. sobre a questão da construção social, o contexto no qual ele foi criado, a época que ele foi o local, isso tudo interfere também na formação de visão de mundo, de sociedade que uma pessoa tem. Mas pra você é mais fácil ser empático com alguém conhecido ou com alguém desconhecido? Boa pergunta, é reflexiva. Eu acho que talvez pra mim, eu acho que talvez desconhecido seja mais fácil. E é muito difícil, na verdade. Então aqui a gente cai o nosso discurso de que conhecendo a história da pessoa, a gente consiga analisar melhor. É, Tá vendo como a empatia ela é complexa? Porque, por sim. exemplo, se é uma pessoa que você conhece, você vai construir a narrativa dela dentro você já conhece a história dela, você já conhece os processos de vida dela, os aprendizados daquele momento, e você vai julgar pontualmente aquela situação. Mas pra você é mais fácil ou mais difícil? Quando Eu você já acho eu conhece? acho muito mais difícil Quando você quando conhece? eu conheço. É porque a gente entra num lugar ali de A proximidade. gente entra num lugar de julgamento. Porque você consegue se colocar como juiz da situação. Amiga, total, faz super sentido. É. Ai, péssimo, né. Não, mas é Não quero porque mais conhecer ninguém, gente, não me siga no Instagram. não, é porque aquela situação da empatia,
ela se torna muito mais fácil quando a gente não conhece, porque a gente não se coloca como juiz. Ali, a gente é soberano. Então, tipo, eu vou me colocar no seu lugar e o que vai ser soberano é a minha história, sabe? Então, eu tô analisando uma situação. Quando eu analiso a história do outro e a situação, eu me coloco como juiz para poder saber se aquela situação é resultado dessa história ou se aquela situação ela é injusta em relação à história daquela pessoa, Total, entendeu? amiga. Então, eu acho que toda vez que a gente analisa a história de alguém e a gente consegue se colocar na pele dela, a gente também coloca a nossa pele ali. Então, minha mãe sempre me falou que a régua que eu meço o outro é a régua que eu me meço. Tipo, o mesmo peso e a mesma medida que eu uso pra poder julgar o outro, normalmente é o mesmo peso e medida que eu uso pra poder me julgar. Então, se eu permito que o meu peso caia sobre o outro, eu já não tô sendo justa. Porque isso diz respeito à maneira que eu me vejo. E eu tô vendo as pessoas com a ótica da minha vida. Sim. Por isso que o julgamento ao outro é tão injusto. Porque se você coloca sobre o outro a sua vivência e ignora a vivência dele, você tá olhando apenas pra você. E quando você leva em conta a vivência dele, você também tá levando a sua vivência, porque não tem como você ser imparcial, né? Tipo, você tá Neutro levando. só detergente, gente, por É, favor. nem detergente, gente. Né, você não consegue ser imparcial. E aonde entra a empatia nisso? Sabe, tipo, como que você aprende a ser empático com alguém, porque eu acho que é alguma coisa que você constrói. Como você aprende a ser empático com alguém, independente da história dessa pessoa ou independente da sua visão sobre ela. Amiga, assim, falou tudo, acho super difícil. E até me perdi aqui, gente, o que eu fiquei refletindo muito sobre esse ponto de aprender com o outro. E aprender, às vezes, sobre a dor do outro, né. Sim, acho que Acho que esse é o que mais pega, né. você daí de casa, ou do trabalho, ou do não sei o que, onde você tá, é, você se lembra de alguma situação em que você conseguiu ser empático com alguém, sem se lembrar de um momento de necessidade sua, ou sem comparar essa realidade ou aquele momento em que a pessoa vivia com algo que você já viveu? Porque normalmente a nossa empatia, a nossa facilidade em conectar com a história do outro, ela tá muito ligada com a nossa projeção de vivência, né. Por exemplo, se eu vejo alguém chorando, eu consigo me conectar com aquela pessoa mais rapidamente se eu choro também. Se eu vejo uma pessoa, passando fome, eu consigo me solidarizar melhor com aquela história se em algum momento eu já passei necessidade também. Tem uma fala inclusive do Big Brother que a gente uma pessoa, eu não vou citar gente, pelo amor de Deus. Ai, ela estava falando sobre a dificuldade de uma pessoa que comia filé mignon comer presunto, e depois de uma pessoa que comeu presunto começar a comer filé mignon, falando sobre a Ah, dificuldade e que comparando essas. barra. Difícil, né, muito difícil. Ai, tadinha. E é uma coisa que eu já percebi, porque eu circulo nos 2 meios, desde pessoas que têm uma raiz, mais, nasceu numa situação precária e, tipo, conquistou as coisas na vida e tudo mais, fala muito sobre a minha história. Mas eu também conheço gente que nasceu num berço de ouro e que construiu a vida dentro dos seus privilégios e consegue ser uma pessoa empática, né, por conta da construção, por conta da criação, teve uma boa base ali de educação sobre a necessidade do outro. Então eu conheço essas duas possibilidades, né, no meu círculo de convivência. E sabendo disso, pegando essa fala que essa pessoa disse lá dentro do programa, eu fico um pouco preocupada, porque a gente tem uma certa facilidade de reproduzir o que foi Pitágoras que disse? Não, não foi ele, mas, que disse que a educação não feita direito, ela faz com que os oprimidos Se tornam se opressores? tornam Ah, é Paulo opressores. Freire, Paulo Freire, amiga. isso. Eu confundi Tu o pedagogo. Acertei. E acho que é muito sobre isso, aí a gente entra numa questão também de ética, de caráter, que o Paulo Freire fala muito. E que eu acho que não tem a ver só com a questão de ética profissional, mas ética de caráter pra vida, né, vivências e experiências.
de Sim, como a e gente nesse contexto dessa pessoa que falou, ela é uma pessoa de berço de ouro. Ela cresceu num é. contexto de que você não viu esse negócio É ainda? esse ano? Agora, amigo. Amiga, não vi. Então já se você abrir o seu Instagram, provavelmente terá. Aí, essa pessoa disse isso e ela tem um contexto de uma vida boa desde sempre, Ah, entendi. e eu entendo o que ela quis dizer, mas não concordo, Não foi sabe, uma tipo, boa fala. eu Não compreendo foi de super. bom Não tom. foi de bom tom, nada bom tom. E quando você se coloca no olhar empático, eu tô tentando ser empática com essa pessoa. A gente tenta entender o lugar dela, Sim, eu né. analiso que, né, ela é experiente nisso, pra ela foi muito difícil comer presunto, olha, É, que amiga, difícil. e a dificuldade dela dentro das limitações dela, né, eu acho que Sim, dentro das limitações. Aí, a gente conversando sobre essa situação, ela fez essa fala infeliz, mas eu tentei, né, dar uma pincelada ali no que ela estava dizendo e falei assim: "Ok, ela tá vendo dentro de uma ótica de é alguém que tem dela. É privilégios", isso. né. E aí eu já chamo você, coleguinha da universidade que fica pagando discurso de pobre, esquece que é herdeira. A consciência de classe, amiga, ela entra muito nesse local, que a galera costuma falar muito assim: "Ai, porque eu não tenho dinheiro". Amiga, realmente, você não tem a sua independência financeira, que Mas é uma ainda coisa tem, né. consegue distinguir? Vamos de novo, independência financeira e herança. Não te faz menos pobre. Porque a primeira vez que eu entrei na universidade, acho que foi no primeiro semestre da faculdade, nunca vou esquecer. Tinha uma menina que ela estava reclamando que ela se sentia muito pobre, porque ela teve que ir pra Argentina e dividiu em 10 vezes no cartão. "Amiga, eu nunca fui pra Argentina, eu sou o quê? Eu sou miserável! Então que Que pobrezas isso?". são essas? E aí a gente entende que às vezes é uma pessoa que vai se relacionar com pessoas muito mais ricas, que É. é dividir 10 vezes no cartão pra ir pra Argentina deve ser ou uma esmola, né, que barra. Mas então, aí esses pontos de vistas, nesses povos, como diria a Você consegue geração, ser empático com uma pessoa que veio de berços de ouro? é complexo, muito difícil. E a nossa empatia, ela é muito boa quando uma pessoa, ela é boa. Mas você consegue ser empático quando alguém não é bom? É, e Deus, dessa eu vou estar falhando amar o próximo, tá? Que Desculpa, bem se eu o tiver que próximo. reencarnar, vou vir várias vezes. Imagina, botar um Bozo na minha frente, amiga, muito difícil. Ter empatia de pessoas que votaram nele. Amigo, Tem um então, eu pouco. fui questionada É um sobre pouco isso. difícil. Eu Devo fui dizer, é um exercício, é uma prática. Até aqueles que dizem que a bandeira é o Brasil, porque não tem discurso neutro. Mas, enfim, é difícil. Vamos lá, você conseguiria ter empatia, entrando aí nesse assunto aqui, se uma pessoa que estava lá no atentado Do dia do 8? dia Ai, meu 8, Deus. calma, Hã. passar mal na tua frente, você vai conseguir ser empático com aquela pessoa? Amiga, pior que eu tenho essa parte de humanidade. Pior não, amigo, a gente tá falando sobre É humanidade. pior, porque às vezes as pessoas não merecem, mas a gente tem. Tá, mas você tá medindo na sua régua, Na minha régua, sobre amiga, o merecimento, sim. entendeu? Se a gente for Olha olhar como para ela as é sagaz. pessoas se você for olhar para as pessoas sempre com um olhar de mérito, você vai sempre defender o discurso da meritocracia que a gente tanto bate, Super! Não, é super entendeu? enraizado. Por isso que no meu mérito não, eu ajudaria pela questão de humana, né, a gente desconfigura Isso, exato. aquela pessoa. Só que a gente tá muito acostumado a usar a ciência para poder analisar a ciência. Quando você pega a etimologia da palavra, a empatia, e você destrincha para poder entender a raiz filosófica dela e saber como que ela se aplica dentro do dicionário Aurélio, você vai ver que a humanidade daquela palavra, ela não se aplica à realidade do dia. Porque é a gente que faz o dia, nós construímos. Exatamente. Então, no seu dia a dia, aonde você consegue ser empático? Em Porque lugar nenhum, gente. Desculpa, falhei, trouxe o tema, quero falhei me de novo. redimir. Eu acho que a gente pode analisar a empatia, só que a gente também não tem que viver nessa ilusão de que a gente vai conseguir ser empático o tempo O inteiro. tempo todo, E amiga. tirar da gente a responsabilidade da empatia como uma obrigação, Super, sabe? É tipo, concordo. eu que sou mulher, eu sou obrigada a ser boazinha sempre. E entra naquele lugar de também dizer não, né. E você ter seus limites, entendeu? Seus limites, sabe? Tipo, eu, Elaine, sou obrigada a ser boazinha. Eu tenho que andar de um jeito. E eu não consigo alcançar isso. Eu sou inapropriada. Porque eu tenho que falar baixo, eu tenho que andar certinho, eu não posso gritar com ninguém, eu não posso deixar uma pessoa passar mal sem eu conseguir socorrer. Obviamente que eu não vou conseguir fazer isso, eu sempre vou socorrer. Às vezes, né, tipo, nem real, às vezes é só fingimento, eu vou estar lá socorrendo.
E já Pelo menos ali aconteceu, já aconteceu. Então, é meu. Mas será que é meu ou eu fui somente ensinada a ser assim? amiga, queria trazer uma fala aqui da nossa maravilhosa deputada Erika Hilton, S2. Muito nesse sentido de as pessoas quando ela se elegeu como uma deputada trans, travesti, sobre falar: "Ai, quantas pessoas você pretende ajudar?" E ela ficava se sentindo ela comentou isso no podcast da Titi, da Marimon Acessíveis, exatamente sobre esse local da expectativa que colocam sobre ela quanto uma deputada trans, entendeu? Então acho que entra isso muito também no nosso papel. Como é que a gente aplica isso que eu tô querendo dizer aqui? Eu citei uma pessoa e não tô conseguindo fechar. Mas é mais no sentido da gente entender o que tá no nosso alcance do que a gente pode fazer. A gente não consegue de fato abraçar o mundo. Porque se eu pudesse, eu ajudaria todo mundo. Quando eu vejo um morador de rua, pedintes, são situações que eu me coloco Pontuais. ali, não nem pontuais, são recorrentes, muito recorrentes. E às vezes nem é sobre os pedintes, mas sobre você ver aquela pessoa na rua. Eu fico, gente, o que que estamos fazendo enquanto sociedade? Qual é o nosso projeto, não só como sociedade, como pessoas políticas, mas o que de fato eu posso fazer numa prática para ajudar. E eu sempre me sinto ruim. Ah, vou comprar ontem eu comprei amendoim de um vendedor ambulante que estava no ônibus. Comprei um amendoim de R$ 1, vou ajudar, vou resolver o problema deles de não ter um emprego, de não ter um trabalho. Então, me mata. Dentro do serviço social, a gente tem o estudo da questão social, né? Uhum. E a gente fala muito sobre essa questão da intervenção emergente ali, sabe? É uma coisa que Zé Paulo Neto, que é um dos escritores que baseiam a nossa formação, fala sobre o quanto às vezes a gente está tratando o problema, sabe, só a fumaça. Do tipo, a gente não apaga o incêndio, de fato, a gente não apaga a causa do incêndio. Então você ser empático com a situação, o estado daquela pessoa, você não vai conseguir ser empático com o ser, sabe, com o indivíduo. E você entender aquele indivíduo como uma pessoa que detém necessidades, que ela tem inúmeras complexidades, e ela é uma pessoa múltipla, que ela tem ela precisa ter dignidade para acordar, para comer, de Pra moradia, viver, né, o são mínimo, direitos, né. sabe? E essa questão de analisar o indivíduo como um todo, não somente a situação pontual, ela é necessária, mas não só para as questões sociais. Ela é necessária também quando as questões são emocionais, de quando um amigo seu chega com uma demanda e que você não consegue se colocar no lugar dele, mas às vezes você pode ser um ouvinte, né? Quando você consegue olhar para a situação e ir além do que normalmente você iria, sabe? Do tipo, às vezes aquela pessoa não tá afim de ter uma solução, ela só quer falar. Então eu vou ouvir, abraçar, acolher. E ela vai falar assim: não, não, só queria reclamar, era só isso, tudo bem, agora eu vou embora. Entendeu? Então a nossa empatia, ela tem uma linha muito tênue entre a empatia e a bondade, né? Que as pessoas associam muito uma à outra. Tipo, ai, a pessoa empática ela é uma pessoa boa. Mas nem sempre uma pessoa boa, ela consegue ser empática. Empática. E nem sempre uma pessoa que exerce empatia é uma pessoa Boa. boa. Desceu aí entra naquela fala que a gente falou, né, ela se conectar em que em algum momento ela viveu aquilo, ela tem aquela Exatamente. É. característica presente nela. E meu pai, eu já citei essa frase uma outra vez aqui no podcast. Meu pai me ensinou que ninguém é tão bom que não possa aprender nada e ninguém é tão ruim que não possa ensinar. Então, todo mundo tem uma história de vida, todo mundo tem um conhecimento, todo mundo tem algo bom a contribuir na vida de alguém. Eu não posso julgar a situação do outro apenas com a minha ótica, porque eu não detenho todos os conhecimentos do mundo. Queria. Sim, seria Eu importante. acho que eu não ia prestar se eu tivesse todos os conhecimentos do mundo, porque eu já sou metida dessa sem ter conhecimento Você se acha no mundo. metida? Eu sou. Você nunca me viu discursando sobre uma coisa que eu acho que eu tenho super conhecimento sobre? Eu sou chata, Nós nojenta. temos que ser e tá tudo bem, amiga. Às vezes Então podemos tá ser um bom, eu pouquinho, dar posso. esse Olha isso, tá desconto. dando asa pra cobra. Aí. Também sou assim. É porque a gente entra não sei se você teve problema de autoestima na vida ou nunca Já. teve. Meu amigo, Então acho eu. que super Uma vez por mês ali eu válido. tô batendo É ponto. sobre. Aí entra naquele lugar da desvalorização. Eu estava até comentando sobre isso no trabalho hoje com a minha amiga Fernanda. Um beijo, Fernanda. Que a gente estava falando muito sobre essa questão sobre você reconhecer as suas identidades e de como elas são construídas. E daí eu estava falando sobre o meu processo de me entender como uma pessoa negra e tal. Foi o processo de colorismo e colonização. Mas era basicamente sobre eu não me sentir uma pessoa tão pertencente da comunidade negra, porque a minha cor ela estava muito ligada no lugar de fetiche. Então, por exemplo, quando eu ia no salão com a minha mãe, que é manicure, as clientes já falavam: "Nossa, meu sonho era ter sua cor. Nossa, a cor é linda". Então eu entrava muito, e conforme a gente vai crescendo, entra no outro lugar,
do fetichismo. Aí eu falei: "Nossa", eu fui pensar isso hoje. E eu fico: "Nossa", então nunca consegui me conectar, porque tem várias camadas dentro da sociedade. E é esse o processo que a gente vive cotidianamente. Eu acredito muito. E aí ai, agora eu lembrei o fio da meada. Que aí, quando a gente se acha em alguma questão, é porque às vezes a gente foi muito desacreditado, invalidado a não achar que éramos potências, que nossa ideia não é valorizada, não com a ver com preconceito, mas por às vezes a gente se achar feio, de achar alguma coisa, a gente não vai vendo potência no que a gente fala. Então você pode se achar, você tem esse direito, você sabia que você tem esse direito de ser feia? Não te contaram sobre o seu direito, você tem esse A direito. Bruna Marquezine falando que queria o direito dela de ser feia. Ela não consegue, gente. Ela não consegue nem É, Bru, exercer. vai ficar faltando Vai ficar faltando. essa. Mas eu acredito muito no poder da humanidade. Do tipo, você trazer um É, olhar de minha fé anda humanidade. bem abalada. Não, mas não fé na humanidade, mas o poder da humanidade. Sabe, de você conseguir ver o humano para além da situação, você conseguir acreditar que aquele ser ali, aquele indivíduo, ele é complexo, ele é multifacetado e ele aquela questão do merecimento, né. Ele merece, independente de qualquer coisa. "Nossa, Elaine, mas é um ser podre". Eu também sou. A gente conhece as nossas podridões, a gente lida com elas sempre. E não é porque uma pessoa tá em vísceras ali que eu vou ignorar a humanidade dela. Então, eu acho que quando a gente fala sobre empatia, a gente fala sobre humanidade, a gente fala sobre a nossa necessidade de trazer o outro para quem ele é, muito mais para como ele está, né, porque quando a gente olha o estado de alguém, a gente também, cai no erro de lembrar somente do nosso estado, né. Hoje eu tô bem, então eu estou melhor do que você. Então eu acho que é um erro muito grande. Mas o que eu mais gosto dentro da empatia é a sua capacidade de se conectar com o outro, sabe, tipo, o poder de você conseguir olhar para aquele indivíduo e você se ver nele. Eu acho que isso é poderoso e quando a gente consegue exercer isso, a gente vai além, sabe. Você conseguir reconhecer que existe alguém ali e alguém parecido com você em pequeno grau, sabe. Amiga, disso tudo, não tinha parado pra pensar com essa ótica. Eu queria mais problematizar, porque eu não acho uma prática fácil. As Não pessoas é? falam disso como se fosse uma coisa, tipo assim: "Ah, vou beber uma água". Não acho. E acho que isso tudo que você tá falando, de fato, é um exercício diário. Não é tipo: "Ah, aprendi aqui hoje, vou fazer". Não, é todo dia. Eu acho que entra muito nesse lugar da É um gente exercício, né, tipo, nada que a gente aprende na vida a gente consegue, exercer sem prática. é, Tipo, é matemática, né, é você fazer aquele exercício, é um problema que chega pra você, que você tenta resolver e se você não conseguir, você vai tentar de novo até conseguir. E diferente da matemática, nunca é um resultado exato, né, existem múltiplos resultados, porque a gente é uma um humano muito múltiplo. e Eu eu queria te presentear com algo. ai, pronto. A É. canela? Olha, eu Amiga, eu sou queria eu até sou pro um ser místico, ai, graças a morro demais, Deus. gente. A canela é pra mim, é símbolo de prosperidade. Amei. Para dia É. primeiro gente, não consegui. Ah, eu joguei, era meia-noite e Amigo, meia, mas mas eu é joguei pra assim início mesmo. de ciclos, tipo, Ah, eu não não precisa soprar na minha não, casa. não pode ser sobre a sua fase profissional, pode ser sobre algo que você Ai, quiser, sabe, e você trazer isso como um ai, símbolo. amei, muito fofo. Ah, também temos o nosso tissuruzinho, que é o símbolo da felicidade, da realização de sonhos, você Gente, pode pendurar onde você quiser. Eu amei. que fiz Ai, manualmente. amiga, como ela manual. Gente, mas 3 presentes, eu não trouxe Mentira, nada. trouxe sim. Mas trouxe uma E lembrancinha. e esse aqui é o nosso vinho. Eu tive um pouco O de nosso. dificuldade, porque você não gosta de vinho seco, então eu tive que procurar e tive que pedir ajuda aos universitários para saber de um vinho que fosse doce e bom. Então, desculpa se eu Amiga, errar, pelo amor gente, porque aquela nem sei como eu tive reagir. que aprender a Aquela já vou botando a empatia na prática. A gente não tá acostumado, às vezes, a receber muita gestos, né, muitas práticas de amor. Quando a gente recebe umas, a gente fica tipo: "Não, eu não mereço, não mereço". E eu tenho merece, aprendido muito sobre isso com amigo. os meus vizinhos. Tem uns 2 vizinhos, quando a gente foi comprar material de construção, nem conhecia a minha vizinha Raquel. Um beijo, Raquel, um beijo, Vanessa, um beijo, Paulo, um beijo, Gil. Casal de héteros já, de uns 40 anos. E daí eu fui comprar material, eu falei: "Raquel, você acha que você conseguiria me ajudar?" Ela: "Não, bora", menina, ela brotou na Moedo, Que catou outra vizinha, a legal. van, pra catar material de construção de uma pessoa que nem conhecia. E daí entra muito nesse lugar da empatia. Aí quando a gente terminou de passou o dia, e o Jeff estava esperando o Uber pra voltar pra casa, eu fiquei: "Jeff, a gente viveu isso?"
E a gente não estava acostumado com isso. E as pessoas nem nos conheciam. É Então é um verdade. ato de amor. Então entra muito no que Jesus falou de amar o próximo. E eu queria até puxar uma linha para essa questão da saúde mental, né? De que quando a gente pratica a empatia, a gente valoriza mais a saúde mental, né? Que é um tema também complexíssimo. Mas é isso. Nossa, você abre um super Deixa aí pra parênteses aí. vocês. Talvez seja o tema do próximo. Pensar em casa, 5 Pensa em minutinhos, a minha casa. saúde mental. E mais no sentido da prática também, igual a gente falou aqui de prática de empatia, acho que a saúde mental é muito uma prática, porque fala: "Ai, minha saúde mental". A sua saúde mental e a do outro. Gente, a gente falou sobre tanta coisa. A gente começou falando sobre Ai, empatia. amiga, eu lembrei, o ponto que eu queria chegar, porque o da saúde mental que eu queria trazer, era muito no sentido que tá conectado com a empatia, porque a gente fala assim muito: "Ai, porque a minha saúde mental tá tão abalada", mas às vezes eu posso falar uma coisa que vai te ferir e eu não tô me importando com a sua saúde mental. E aí entra o lugar da empatia, o cuidado com a fala. Ai, desculpa. E que o Bakhtin fala sobre essa questão da Amigo, análise do profundo discurso. isso, Eu hein? fiquei pensando nisso uma O nome semana, disso é amiga. responsabilidade afetiva também. No Tem um nome. olha como a humanidade cheia de como e a gente e sabe o que eu mais odeio e amo? Porque eu amo estudar isso, adoro estudar esses processos sociais, me envolver com gente, mas ao mesmo tempo odeio, porque você encontra problema, você encontra o ódio, você encontra a evolução do mundo, porque destruímos. É tipo o processo de autoconhecimento, né? Você começa abrindo uma caixinha, de repente É é um todos altos, monstro e você autoanálise, autocrítica, autoconhecimento, cheio de auto, gente, autodidata. é um alto cheio de baixos. Queria até jogar um elogio pro meu marido, que ele é tão humano, um fofo. Toda vez que a gente passa na Baía de Guanabara juntos, na barca, né, quando a gente vem de Uhum. Niterói pro Rio, ele fala: "Olha como a gente destruiu tudo, tá tudo Ai, poluído". Porque ele é muito fã do oceano, ele adora mar. Aí ele fica ali, tinha uma ilha. Você ai, sabia meu que a Baía de Deus. Guanabara tem 60% recuperado pela privatização? Aqui tem um boto cinza. Ele dá uma aula de oceanografia maravilhosa. Isso tudo ele aprendeu com vídeo do Rios. Meu marido, sim, ele é muito bom. E é muito fofinho. Ah, traz ele, amigo. A gente quer Será conhecer que o ele Jeff merece? agora. Não vou Queremos. pensar. Ascendente de Capricórnio finge que não sabe falar. Ah, não, ele sabe, sabe bem, a É, gente sabe. Então, muito obrigada, aceite seus não vou dividir com presentes. ninguém, tá, Jeffter? Obrigada. Ele gosta de vinho doce também, não gosta? A gente bebe qualquer coisa. Jeffter que tá nessa era do vinho, eu tô aprendendo. Agora eu tô chegando nos mais 30, tô com 27. Ai, a gente tem que se tornar gay do vinho, né? Tem essa pressão social. Parem de ser assim, gente. Ah, mas é porque você aquele dia falou que prefere os doces, aí eu fui Sim, amiga, atrás eu tô de um brincando. doce. É porque eu tô aprendendo de fato. Igual cerveja, quando cheguei na universidade, eu bebia Itaipava. Não consigo beber cerveja. Com ódio, porque eu queria ficar bêbada junto com as minhas friends da chopada. Chopada não, isoporzinho, que o Manas não faz chopada, a gente é baixa renda. Então, é isso, agora eu tô na fase de marcar jogatinas com as minhas amigas, marcar um bingo e beber um vinho, escutando pop, né, porque o pop a gente não solta. Então, cara, muito obrigada. Obrigada por essa viagem, porque nossa conversa realmente foi uma viagem. Francamente, né, fomos francas. Francamente. Abrimos 1 milhão de parênteses, várias Ó, eu espero polêmicas. que vocês tenham conseguido acompanhar a gente, né, acho que super. Eu acho que não. Mas eu Dinâmicas. acho que não. Eu acho que se as pessoas. Me diz aí se você conseguiu acompanhar a gente. Se não conseguiu acompanhar, boa sorte, pode assistir de novo. Tem as funções de acelerar e diminuir. No caso aqui, você não consegue Se acelerar, porque a gente fala acelerar, muito meu rápido. Deus, não dá pra acelerar. Dinâmicas. Com certeza uma aula de sociologia da gente eles assistiriam. Filosofia. Será? Eu não consigo dar aula de Confia. filosofia, não. Ai, amiga, finge. Não, não consigo, não Sócrates. consigo. Nossa, eu viajo muito. Pensamento crítico, eu gosto dessa aula de Não, mas eu, filosofia. Senso eu crítico e viajo senso muito. comum. A Ellen briga comigo. Ah, Bessa, às vezes tô deitada na cama, aí eu venho com um pensamento super abstrato. Ela, pelo amor de Deus, eu acabei de deitar, eu preciso dormir. Entendeu? É, Então eu não não posso daria, falar não. muito, que acho que lá em casa eu e o Jeff, a gente tem um pouquinho disso. A gente tá falando sobre ar-condicionado, ele ficou 1 hora pesquisando. Ah, esse daqui é o melhor, esse daqui é pior. Esse daqui gasta R$ 200 por isso, se você ligar durante 30 dias ou um mês. Gente, eu só comentei que tá muito calor e talvez seria legal ter um ar-condicionado. Dedicado, ele já tava Muito fazendo dedicado, pesquisa. obcecado. Jeff, um beijo. Um beijo, Ellen. Eu te defendo, eu te entendo. Somos complexos. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Eu realmente espero que vocês tenham conseguido acompanhar a gente. Matheus, Minimamente. vocês já sabem, ele já deixou a rede social dele, é @Fres, Eufres. Eufrés. E também lá na rede social dele você já consegue ir pra a lojinha, a loja de roupa. São roupas e biquínis? Como é que é? É, amiga, então, o que eu falei da minha marca, porque era uma loja de lingerie. Só que agora eu tô tentando criar um brand, refresh, eu quero virar um digital influencer. Ele já é, inclusive, ele é Emergente. muito biscoiteiro. Se você for ver lá, tem um monte assim, um
um monte de foto dele expondo a evolução dele na academia. Mas aí a gente faz o quê? A gente se inspira e vai treinar junto. Mas eu quero ajudar você a chegar no seu corpo desejado. E eu entendo que não depende só de você. Já é um Ele me prometeu que facilitador. depois da gravação vai me levar pra academia. Então, beijo, gente. A gente tem que treinar urgente. Tchau, muito obrigada pela sua presença e até o próximo episódio. Até a próxima.